E aí pessoal, mais uma vez Otávio Castellani aqui pro Castellani Produções para mais um tutorial maneiríssimo. Primeiro, antes de mais nada, dá uma curtida, se inscreve no canal e ajuda a gente a continuar a fazer esses vídeos. Valeu pessoal, então vamos direto ao assunto. Primeiro vamos entender o que é matte, né? Vou colocar até aí na tela. O que é matte? Toda vez que a gente fala em matte, a gente ouve termos como matte painting, que a gente usa muito no Photoshop também, até no audiovisual inclusive, né? Track matte, que é o que a gente vai ver hoje. Mas o que é matte na verdade? Matte você pode entender como se fosse uma camada que eu posso colocar algum efeito. Eu posso colocar alguma transparência, ou uma camada que vá servir como referência de alguma coisa. Então isso é um matte. Então, por exemplo, um exemplo que eu já estou colocando aqui de um vídeo meu lá do canal de aulas, né? Quem quiser logo pode se inscrever, aulas de física, que eu também sou professor de física, no Saboreando a Física, eu vou colocar o linkzinho aí embaixo. Mas aí um videozinho, né? Onde eu fiz um chroma key. E nota que o que acontece? Isso daqui está transparente, né? Se eu colocar, deixa eu pegar aqui uma imagem. Ó, se eu colocar, por exemplo, alguma coisa aqui embaixo, você vê que a imagem, meu clipe aqui está transparente, porque eu fiz um chroma key. E o que acontece? Quando eu faço um chroma key, eu trabalho, na verdade, com o canal alfa, que a gente já vai ver o que é isso. Então, olha só, o que é o canal alfa? Primeiro, vamos ver o que é matte, né? Eu já falei o que é matte. Mas olha o que é matte. Quando eu faço o chroma key, eu vou desligar aqui o camada de baixo e vou botar screen matte. Isto é um matte, né? Por que o matte? Porque na verdade eu entendo, né? E o programa entende o matte como toda vez que você tiver branco é opaco, toda vez que você tiver preto é transparente. Inclusive tá uma falha, né? Aqui, ó, você vê tem um branquinho aqui, mas na verdade como eu pus a máscara, eu não vou pegar com essa falha. Mas na verdade o que eu tenho aqui é o matte. Então dentro desse matte, ou seja, esse matte de certa forma ele vai limitar algum efeito que eu vou colocar. Porque eu posso colocar alguma coisa aqui cobrindo essa imagem, que não precisa ser a minha, né? Justamente, mas eu tenho, é como se fosse uma forma. O matte é uma forma para eu construir algum tipo de efeito. Beleza. Então, e aí se eu voltar para cá, né, eu tenho novamente a minha imagem. Ok. Vamos entender então o que é canal alfa agora, né? Porque aqui eu estou trabalhando com canal alfa. Porque o preto, como eu já falei, ele entende como transparente, o branco ele entende como opaco, que não passa nada. Vamos aqui a um videozinho que eu fiz, né, para vocês entenderem muito bem o que é canal alfa. Primeiro, ó, eu criei esse shape layer, tá? Foi aqui que construí esse shape layer. Esse shape layer, na verdade, nota que esse preto aqui é transparente, tá? Eu construí separadamente. Então, ó, se eu ligar a camada de baixo, você vê que vai aparecer, e o shape layer, né, onde tá essas figuras geométricas, é que na verdade tem alguma coisa. Do lado de fora tá transparente, como vocês podem ver. Então, tá aqui. Vamos olhar esse shape layer. Se eu for analisar o canal alfa, o que o canal alfa está entendendo? Porque nota que eu estou colocando branco, verde, vermelho, marrom. O canal alfa ele não vai se importar com cor. Ele não vai se importar com intensidade de cor ou com cor. Ele vai entender simplesmente o que é opaco e o que é transparente. Observa, se eu for analisar somente o canal alfa desse plano, onde eu posso ver aqui, ó, vai aqui no RGBzinho dele aqui, ó, clica e vai aparecer aqui as opções. Aí tem a opção de alfa. Olha o que o canal alfa vai ver. Se eu olhar esse plano no canal alfa, olha o que ele vê. Simplesmente ele vê as figuras geométricas como opacas, simplesmente. Não se preocupa com a cor. Aqui não está preocupado com a cor. Você sabe que eles têm cores. Que se eu voltar aqui para o RGB, eu vejo que tem a diferenciação. Mas o canal alfa não se importa com isso. Simplesmente o que interessa para o canal alfa. O que é transparente é preto. O que não é transparente é branco, que é opaco. Tá? Beleza, então já entendeu o que é o canal alfa. Ok, vou voltar aqui ao normal, ao meu RGB. Agora vamos ver o que é Track Matte.
que é track matte? Track é rastrear, né? Que nem o track motion, que depois vou fazer um outro vídeo sobre isso. Rastrear o matte, entenda isso, rastrear o matte, track matte. Ou seja, eu vou pegar alguma figura, algum efeito e jogar em cima do matte que eu tenho. Lembra que eu já defini para você o que é matte. Então vamos lá, vamos botar o garden de baixo. Beleza, então eu tenho a figura, eu tenho aqui essa imagem, né, da aranha andando, né? Tá aí, perfeito. E aí o que acontece? Se eu quiser fazer agora o track matte, eu tenho que vir aqui, ó. Olha, tá aqui track matte. Se não tiver aparecendo assim, clica aqui, ó, porque ele pode estar assim, tá? E aí você clica aqui de novo e vai aparecer track matte. Ou, por exemplo, pode ser aqui também, ó. Pode estar assim, ó. Aí você vem aqui, ó, expand or collapse the transfer controls pane. E aí você tem aqui track matte. Aí quando você abre aqui, ó, aparece já 4 opções. Né? Então, importante, o track matte, na verdade, eu tenho que pensar um pouco diferente do Photoshop. Quando eu vou traquear o matte, o matte que eu vou traquear, ele tem que estar acima, na camada de cima. Observa que as figuras geométricas estão na primeira camada, que é o Shape Layer 1 aqui. Então, para eu colocar algum efeito nessas camadas usando o track matte, esse efeito vai ter que estar na camada de baixo. Isso é uma regra. Tá? No After Effects funciona assim. Então é a camada de baixo que vai servir para preencher ou não o meu matte. Tá? Então a camada de baixo geralmente é chamada de fill. Né? De fill de fill é encher. Né? É a camada de baixo que vai ser responsável. E aí você vem aqui, ó. Então, camada de baixo é o Garden, que é da aranha. Aí eu venho aqui, abro essas opções. Aí vai aparecer Alpha Matte, Alpha Inverted Matte, Luma Matte, Luma Inverted Matte. Alpha Matte. O que é Alpha Matte? Quando eu digo Alpha Matte, lembra que ele está falando sempre da camada de cima. Ó. Todos estão relacionados à camada de cima. Então, Alpha Matte significa que eu vou pegar toda a informação que tem nesse cara aqui, nesse Garden, e jogar em cima do matte. E quem é o matte? É o retângulo branco, é o círculo vermelho, o pentágono verde e a estrela marrom. Esse é o matte, né, que ele identifica tudo como opaco. Então, simplesmente, o Alpha Matte e o Alpha Inverted Matte, ele vai olhar sempre o canal alfa, lembra disso? E o canal alfa identifica essas 4 figuras geométricas como opacas. Então, quando eu jogar Alpha Matte, ele vai pegar exatamente o que está nessa camada e jogar somente no matte. Então, ó o que acontece. Né? Nota que quando eu faço isso, naturalmente isso sempre vai acontecer, gente. Ó, a camada de cima, que é o matte, vai apagar aqui o olhinho. Tá? Sempre vai acontecer isso. Toda vez que eu aplicar um track matte, a camada de cima sempre vai desaparecer. Tá? É só clicar aqui, né? Aí acaba a história. Mas se eu voltar a clicar, é porque o de baixo está no Alpha Matte. Então o que aconteceu aqui? Nota que o Alpha Matte, ele só está preenchendo o matte, que são as figuras geométricas. Nota, ó, o vídeo está funcionando, ó lá. Olha lá a aranha andando. E se eu quiser, eu posso movimentar o vídeo de baixo, ó, e ele vai andar justamente só pelo que é opaco. O preto continua transparente, gente. Porque olha só, ó, se eu habilitar a camada de baixo, o Morning, olha o que vai acontecer. Ó, camada de baixo apareceu. Você vê. Tá aí a camada de baixo. Você vê que você pode fazer efeitos interessantes usando o Track Matte. E aí, ó, vou desabilitar a camada de baixo. Você já entendeu que esse preto daqui é transparente, que está no canal alfa. Beleza. E aí, vou desabilitar aqui e vou botar No Track Matte novamente. E aí, o que eu vou fazer? Alpha Inverted Matte. Olha, ele vai fazer o oposto do que ele acabou de fazer. Né? Se no Alpha Matte ele preencheu os mattes, o Alpha Inverted Matte ele vai preencher o que não é o matte. E vai deixar esses mattes transparentes. Então, ó o que vai acontecer. Viu? Ele preencheu toda a camada de baixo e os mattes, eles estão transparentes. Esses caras agora, porque, ó, se eu habilitar a camada de baixo, Morning, ó, vão aparecer ali por baixo. Sacou?
Então, Alpha Match e Alpha Inverted Match, ele foca o canal alfa. Tudo que é branco é opaco, tudo que é preto é transparente. E lembra que na maioria das vezes o branco sempre vai ser o teu match, né? Que é a sua camada que vai limitar os seus efeitos. Beleza. Agora vamos para o Luma, né? Luma Match. Então vamos lá, vamos voltar a história toda aqui. No Track Match, beleza. Vou desabilitar também esse cara aqui. Ok. O que o Luma Match vai fazer? Enquanto o Alpha Match dá de cara e foca o canal alfa, o Luma Match ele foca o canal luminoso. Ele vai olhar a luminância. Quanto mais brilho, quanto mais luminoso é onde ele vai trabalhar. E é um match, né? Porque nota uma coisa, ó. Vou desabilitar aqui o da aranha. Essas figuras geométricas estão sendo meu match. Eu quero aplicar os meus efeitos nessas figuras. Só que agora eu vou aplicar o Luma Match. Ou seja, o que o Luma Match vai ver é justamente a luminância, os brilhos. Então olha o que vai acontecer agora, ó. Vou pegar o Garden, que é o de baixo, e a mesma história. Ele sempre vai estar na camada de baixo e o Match tem que sempre estar na primeira camada. Então eu vou pôr aqui o Luma Match. Olha o que ele vai fazer. Pum. Vê se vocês estão entendendo o que está acontecendo. O que ele fez? Ele preencheu também. Só que ele preencheu diferente. Aonde é mais luminoso, ele está mais luminoso. Olha lá, ó, olha a aranha. Vou pegar aqui, ó, para você entender, ó, vou mexer aqui, ó. Ó a aranha, tá? Ó, esse é o vídeo de baixo. Tá vendo a aranha? Aqui é branco, né? Ó, o círculo é vermelho, né? Ó como a aranha, ó, tá mais escura. Você vê que lá tá mais clara, ó, tá mais escura, né? Vamos levar a aranha ali para a estrela, que a estrela é marrom. Olha lá, ó, como a aranha tá mais escura. Então nota que ele faz ele preenche, mas ele preenche respeitando a luminância, diferente do Alpha Match, tá? E da mesma maneira, se você fizer o Inverted, né? Inverted. Então, ó, se você desabilitar, vou desabilitar aqui no Track Match e vou botar o Luma Inverted. Você vê, ó, o que ele deixa transparente, mais transparente é o mais luminoso, quando eu faço o Inverted. E o mais luminoso é quem? Era o retângulo, que é branco. Você vê que as outras figuras geométricas, elas são menos luminosas. Então ela não está totalmente transparente. Você vê que tem uma certa transparência, né? Elas não estão totalmente transparentes. Então, eu acho que com esse vídeo deu para entender com uma certa clareza, né? O canal alfa e os track matches. Tanto o Alpha Match, Alpha Inverted Match, Luma Match e Luma Inverted Match. Claro, gente, que agora é praticar. É pegar os seus... Se você for fazer chroma key, porque depois eu vou fazer um vídeo onde a gente usa o Alpha Match para corrigir chroma key e fazer efeitos, né? Você pode fazer efeitos aqui, ó. Deixa eu ver se tem... Ó, um efeito aqui que eu fiz. Tinha feito antes. Você vê. Aqui. Né? Eu botei, ó. Deixa eu tirar o Track Match. Ó. Eu tenho um vídeo de cima. Né? Sempre o de cima é o match. Então, ó, vai servir como a minha camada de efeitos. E aí, olha o de baixo. Se você clicar aqui nesse círculozinho, gente, você só vê o vídeo que você está analisando. Ele desabilita todos os outros, tá? Mais fácil. Então, nota. Ó, aqui é das estrelas e de baixo. Aí o de cima é só esse da navezinha, né? E aí se eu jogar, por exemplo, um Luma Match, ó, vou desabilitar aqui, ó. Por exemplo, vou pegar o espaço e jogar no vídeo de cima. Só que eu vou jogar e vai ficar meio, ó, uma coisa meio transparente, né? Ó. E aí eu posso ir brincando com essas coisas, gente, né? A questão é tentativa e erro. Isso é que é importante. Tá? Então é isso, pessoal. Então, qualquer dúvida é só falar aí, mandar um e-mail e a gente vai se vendo. Beijo, pessoal.